Aula 22 do curso React Essencial e Acelerado, título, o exemplo, Jogo da Velha, código 1. Bom, vamos começar então a olhar o código do nosso programa. Nessa aula nós queremos olhar três componentes, Game Header, Game Message, Game Header e Board, nesta ordem, e queremos dar também uma olhadinha no arquivo app.css. Né? Passemos imediatamente para o VS Code. Muito bem, aí está. Então vejam, pela primeira vez, então estamos abrindo o programa VS Code. Vamos dar uma olhadinha aqui, meu mouse passeando no lado esquerdo. Tá? Então na nossa pasta src nós temos o que? O nosso componente app, aqui destacado. O mouse passeando em cima. Nós temos evidentemente o nosso arquivo main, digamos, é o de sempre, sem novidades. Temos aqui um arquivo CSS, que eu inclusive falei que nós vamos tratá-lo nesta aula, então app.css, portanto um CSS associado ao arquivo app e não ao arquivo main. Estou deixando o main limpo de app, limpo de CSS, digamos assim, para todas as aplicações desenvolvidas. Temos uma pasta aqui de imagens, que são exatamente aquelas imagens da posição, posição vazia, posição preenchida. E temos aqui a pasta Components, né, com os componentes da aplicação. Abrindo então a pasta Components, nós temos o componente Board, o componente Game Header, o componente Game Message e o componente Position. Né? Muito bem, nós vamos olhar então nesta aula, eu vou inclusive ganhar espaço aqui, ok, ganhei espaço. Nós vamos olhar o componente Game Message, que está aqui em cima, o componente Game Header, o componente Board e finalmente vamos dar uma olhadinha no arquivo app.css. Então vejam o componente Game Message em relação ao que nós tratamos em exemplos anteriores, ele é um componente extremamente simples. Então vejam, ele importa a biblioteca React, a função principal recebe props como parâmetros, prevê props como parâmetro, e a cláusula return, né, dentro da sua div, ele faz o quê? Basicamente, ele faz uma renderização da informação que vem por props, a mensagem. Então, props.message. Ele renderiza props.message. A mensagem que tem que ser exibida na interface do programa, ele exibe isso num H3. Né? Simples, muito, 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 muito simples. Né? Ademais, que a gente pode destacar aqui, olha, class name text. Então a formatação do texto que é mostrado aqui segue essa classe de CSS chamada text. Depois a gente vai dar uma olhada nela. Mas notem então que o componente GameMessage ele é muito, muito simples. Ele é dos componentes mais simples que nós usamos lá quando nós quisemos dar o primeiro exemplo de props. Era alguma coisa assim. Né? Muito bem. O componente GameHeader é igualmente simples, é muito parecido com o componente GameMessage. Né? A única diferença significativa é que ele recebe por props, na verdade, não um texto, mas um string com um array com dois strings, recebe dois textos. E aí ele faz o quê? O texto do array índice 0, ele coloca num H1, né, que é o título da aplicação, e o elemento, o string que está na posição 1 do array, aí ele coloca logo abaixo, né, num H3. Então o título aparece maior num H1, o subtítulo aparece menor num H3. Mas nota, é muito simples. Tanto o Game Message como o Game Header, o que eles fazem? Eles recebem texto, eles renderizam esse texto. Notem que aqui o Game Header usa aquela mesma classe CSS para formatação, text. Então a formatação do texto nos dois componentes é exatamente a mesma. Vamos olhar agora o componente board. O componente board mais interessante, digamos assim. Então vejam, o componente board ele importa React naturalmente, mas ele importa também o componente position. Né? O componente board ele importa o componente position. Muito bem. O componente board
ele também tem o parâmetro props, ele também recebe props lá de app quando ele for instanciado. Né? E, cara, o props do board é alguma coisa um tanto quanto mais complexa. Né? Então, antes de entrar aqui no corpo do return, deixa eu destacar que board usa a classe CSS board, que está colocado. Né? Então, depois nós vamos ver na sequência no arquivo CSS, é aqui que está a formatação das 9 posições numa matriz 3x3. Se nós não colocarmos isso aqui, a gente não vai ter aquela aparência que nós queremos na interface. Então, observem aqui, ó, eu estou destacando aqui a primeira das posições. Né? Então, observem, o que o board faz? Né? Ele instancia 9 posições, estou rolando aqui, não consigo mostrar. Não posso fechar o terminal. Estou com a aplicação rodando, não preciso dela rodando agora. Ok, encerra, fecha o terminal. Ok, ganhei mais espaço. Muito bem, então conseguimos colocar. Tá chorado aqui, ó. Então, o que board faz? Ele renderiza 9 posições. Nota que as 9 vezes ele faz praticamente a mesma coisa. Vamos entender o que ele faz 9 vezes. Então, ele seleciona, ele instancia o componente position e passa por props o ID desta posição. Então vejam que é o componente board que define o identificador de cada posição. Então ele está dizendo para a primeira posição que o identificador dela é 00, num array de inteiros. A próxima posição logo abaixo, ela é a 01, a próxima é a 02, a próxima é a 10 e daí por diante. Então, notem que lá o nosso back-end, a gente já viu isso nas aulas anteriores, ele trata as posições com a numeração de 1 a 3. Nós aqui vamos tratar a numeração de 00 a 22. Então, vejam, puxa, não podemos fazer confusão em relação a isso. Ok, a seu tempo. Então, o componente board, ele instancia cada uma das 9 posições. Para cada uma das 9 posições, ele define o identificador específico de cada posição, né? Então de 00 até 22. E para todas, ele passa a informação metrics. Metrics igual a props.metrics. Então, a matriz de posições que o board vai receber do app, ele passa essa matriz para cada uma das 9 posições e, evidentemente, cada posição vai pegar a informação correspondente ao seu identificador. E, além disso, aqui quebrado em 2 linhas, que saco, olha só, ele está passando com o props onPositionClick, o que ele recebe do app onPositionClick. O que é isso aqui? Isso aqui é uma função. Vamos ver a seu tempo. Mas, vejam, board vai receber como props a matriz do preenchimento de posições e uma função. E ele vai passar isso para as posições. Então, ele passa a matriz para as posições, a matriz recebida para as posições, e ele passa a função recebida para as posições. E ele passa para cada posição o identificador de posição que ele, board, é o responsável por definir. Ok? Deu. Isso é board. Finalmente, vamos dar uma olhada no arquivo app, app.css, só para um destaque. Alguns destaques. Então, um arquivo CSS típico, não é a finalidade desse curso ensinar CSS, suponho que alguma noção todo mundo tenha. Basicamente quero mostrar o que? Olha, tem aqui uma formatação geral, uma formatação aqui para o corpo, destaco aqui o background, a cor de fundo. Então aquele cinza que a gente já viu lá no jogo da velha, ele está definido para o corpo e acaba sendo o fundo de todos os componentes. Né? A gente tem um fundo geral cinza.
Aquela classe texto, né? Text, melhor dizendo, que é usada pelos componentes Game Message e Game Header, diz o que? Olha, o texto é alinhado no centro. Né? E, finalmente, eu quero mostrar aí que a classe de CSS Board, que é usada pelo componente Board, né? Basicamente, observem aqui no destaque, né? Então, ele define o seu display como um grid com 3 linhas e 3 colunas. Então vejam, é dessa forma que nós queremos ver as posições num alinhamento de 3 linhas e 3 colunas. Nós não queremos ver 9 posições em linha ou 9 posições alinhadas verticalmente. Não, nós queremos uma matriz 3x3. E isso está definido nesta classe de CSS. Muito bem, voltemos à nossa apresentação. Então, nessa aula, nós vimos o componente GameMessage e o componente GameHeader. Esses dois aí, essencialmente, recebem string e renderizam esse string. E o componente Board, o que o componente Board faz? Olha, ele instancia 9 posições, passando para cada uma delas uma identidade única, com uma numeração de 00 a 02, um array de inteiros, 00 até 02, e repassa, bom, além de passar para cada uma cada posição, cada instância da position, a sua identidade única, ele repassa a matriz de preenchimento de posições que ele recebe de app e ele repassa uma função que ele recebe de app. Ok? Então, com isso, nós encerramos essa aula de hoje, em que nós vimos uma parte do código, por isso o título dessa aula é Código 1, o título da próxima aula vai ser Código 2, e o código dos componentes, a implementação dos componentes, nós vemos na seção 7.5 do nosso livro. Essa aula nós ficamos por aqui.